Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e nesta série estamos comentando sobre livros, livreiros, leitores, e eu queria falar a respeito da reação de alguns seguidores aí, aqui no canal do YouTube e que me acompanham lá pelo Facebook, sobre alguns comentários que eu faço a respeito de textos meus que eu ainda não publiquei. E a pessoa diz: agora eu quero ler isso aí. É lógico que isso depende de todo um processo, não está fácil publicar nada nesse país atualmente, já tem alguns anos, está muito difícil. Mas essa reação, ela tem uma razão, é que uma das questões para o desenvolvimento da leitura, para a formação de leitores em qualquer parte do mundo, é a referência. Que existem é que brasileiro não gosta de ler. Não é nada disso. Brasileiro gosta de ler, brasileiro quer ler. Mas analisando todos os contras, percebemos que muitas vezes o livro não está ao alcance. E uma das dificuldades é a referência, ou seja, a pessoa quer ler, mas se pergunta: que livro vou ler? Quem me indica? Será que eu vou gostar? E daí a importância dos formadores de leitura, daqueles que leem e falam sobre a leitura com propriedade ou com paixão, principalmente paixão. Eu já disse aqui que a leitura é um aprendizado emocional, afetivo, não é só pela busca de conhecimento. A pessoa se apaixona pela leitura afetivamente. Alguém passou para ela aquele gosto pela leitura, o respeito, o entendimento de que aquilo o leva a universos diferentes, através da empatia com personagens. Você viaja no tempo, no espaço. Quando eu era adolescente, já falei sobre isso, a gente participava ali de uma união estudantil, e um dos benefícios que eu trouxe daquele tempo, breve tempo, foi que lá, como havia muitos que gostavam de ler, trocávamos experiências de leitura. Então, se na época alguém comentava: estou lendo 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, logo alguém perguntava: e o que você está achando? Como é que é essa história? Você me empresta o livro? Aí o outro aparecia: estou lendo História de Cronópias e Famas, do Mário Vargas Llosa. Logo todo mundo estava lendo. Um ia passando para o outro. Um gostava mais, outro gostava menos, um entendia demais, outro entendia de menos, mas a gente ia trocando experiências. Como eu disse, a leitura é uma experiência emocional, afetiva, não só cognitiva. O que você adquire é um subproduto muito positivo. Eu me lembro de um dos livros, Fernando Sabino publicou Um Encontro Marcado. Nós, estudantes daquela época, nos identificamos muito com aquelas questões. E esse livro, salvo engano, foi indicado por uma grande leitora, que por acaso foi nossa professora, ainda vou falar sobre ela, a professora Gilda Parente. E a gente lia porque ela era leitora, apaixonada por livros, e ela transmitia essa paixão a nós. Mas existem outros influenciadores. O Ricardo
proprietário da Livraria do Estudante em Varginha. Não sei se essa livraria ainda está atuando, né? Se ela existe ainda. O Ricardo me disse que quando estavam implantando a IPTV, que é subsidiária da Rede Globo, muitos intervalos comerciais não preenchidos. Então, preenchiam-se aqueles intervalos com publicidade de produtos da Globo. Entre esses produtos, os livros da editora Globo. E ele comentava: Marco Túlio, aqui na minha livraria, os livros que eu mais vendo são os livros que aparecem nos intervalos. Então tinha um livro sobre Mandela que não parava de vender. Enquanto havia buracos anunciando aquele livro, ele vendia. É uma prova de que as pessoas buscam referências. Eu sempre achei, com esse exemplo, que a televisão poderia fazer mais. Todos os canais de televisão poderiam fazer mais em benefício da leitura no país, né? Programas infantis, mostrando livros infantis, abrindo, mostrando a capa, levando escritores, autores para incentivar a leitura. E um exemplo de que isso funciona é que o Jô Soares, ele sempre levava autores, alguém que estava lançando o livro, fosse por que motivo fosse, pela curiosidade do tema, pelo ineditismo, pela polêmica que o texto provocaria, ou simplesmente pela amizade que ele tinha com o autor, como o Mário Prata foi lá várias vezes. E o Jô Soares, durante muito tempo, foi considerado o maior vendedor de livros do Brasil. Ele vendia livros dos outros, ele falava no programa dele e aquele livro imediatamente começava a ser procurado nas livrarias. Aqui em Passos tem um leitor ávido que possui uma coluna na Folha da Manhã, o Beto Calixto, e o Beto lê e vai colocando as análises dele, um parecer, vai publicando ali as opiniões dele na Folha da Manhã, falando o que é a leitura, o que é importante, em que época foi escrita aquela obra. E ele é um formador de leitores. Então, para finalizar o assunto desse vídeo, um comentário com professores que se preocupam com a questão da leitura em sala de aula. A melhor maneira é exatamente essa: o professor ler e comentar com paixão sobre a leitura feita, principalmente com adolescentes. Com crianças fica mais fácil até trabalhar, mas com adolescentes seria muito importante o professor ler. E não estou falando só para o professor de português, não. Vamos parar com esse negócio de que literatura é matéria para professor de português. A literatura é um excelente material para o trabalho do professor de história, de geografia, de ciências. Nós precisamos formar leitores para formar pessoas com senso crítico, que é tudo o que nosso país precisa. Se você está gostando de nosso papo, deixa aí seu joinha. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, divulgue para os amigos e até breve.